Quem eram os filisteus? De onde vieram? E por que se tornaram inimigos tão constantes e perigosos para o povo de Israel? As páginas da Bíblia Sagrada estão repletas de relatos sobre esse povo que, geração após geração, se colocou como obstáculo diante do cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Desde o período dos juízes até os reinados de Saul e Davi, o nome dos filisteus ressoa como símbolo de guerra, opressão e desafios aparentemente impossíveis de serem vencidos. Mas a pergunta que paira sobre nossa mente é: por que Deus permitiu que esse povo permanecesse tão próximo a Israel, ao ponto de marcar profundamente sua história? Neste documentário, vamos mergulhar na origem e na trajetória dos filisteus, explorando não apenas os dados históricos e arqueológicos, mas principalmente à luz das Escrituras Sagradas. Serão 6 capítulos que vão responder a perguntas fundamentais: qual era a verdadeira origem dos filisteus? Qual era sua cultura e sua organização? Por que se tornaram inimigos de Israel? Quais foram os episódios mais marcantes desses conflitos? Como Deus agiu diante desse povo? E, por fim, o que nós podemos aprender hoje, como cristãos, com a presença dos filisteus na narrativa bíblica? Essas perguntas nos guiarão ao longo desta jornada. Cada capítulo será uma peça de um mosaico maior, revelando não apenas fatos históricos, mas o sentido espiritual e teológico por trás dessa rivalidade. No final, seremos convidados a refletir sobre nossos próprios filisteus espirituais, desafios, inimigos invisíveis, batalhas da vida cristã que só podem ser vencidas quando o Senhor é a nossa força. Prepare-se, porque a história dos filisteus é também um espelho para a nossa caminhada de fé. A história dos filisteus começa muito antes de eles surgirem como inimigos declarados de Israel. Para entendermos quem eram, é necessário retornar às origens narradas tanto pela arqueologia quanto pelas Escrituras. A Bíblia nos fornece pistas importantes. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 14, está escrito que os filisteus descendiam dos casuíns, filhos de Misraim, neto de Cã. Já o livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 7, menciona que o Senhor trouxe os filisteus de Caftor, identificada por muitos estudiosos com a ilha de Creta. Esses 2 registros já nos colocam diante de um enigma. Afinal, quem eram os filisteus e de onde realmente vieram? A arqueologia moderna sugere que os filisteus faziam parte dos chamados povos do mar, grupos que migraram da região do Mar Egeu, provavelmente vindos das ilhas gregas, por volta do século XII a.C. Esses povos cruzaram o Mediterrâneo em busca de novas terras, pressionados por guerras, crises de colheitas e colapso de impérios antigos. Ao chegarem à costa sudoeste de Canaã, encontraram um território fértil e estratégico que lhes permitiu estabelecer uma nova identidade. Evidências arqueológicas, como cerâmicas pintadas, padrões arquitetônicos e utensílios domésticos, revelam forte influência da cultura micênica da Grécia Antiga. É como se um pedaço do mundo egeu tivesse sido transplantado para o litoral da Terra Prometida. O estabelecimento filisteu se concentrou em 5 cidades principais, conhecidas na Bíblia como a Pentápolis Filisteia: Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate. Essa aliança de cidades-estado garantia força militar, econômica e cultural a esse povo recém-chegado. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 3, lemos que essas cidades faziam parte das terras ainda não conquistadas pelos israelitas. Já no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 17, elas aparecem novamente como o coração do território filisteu. Essa organização sólida explica por que, ao longo dos séculos seguintes, Israel encontrou nos filisteus um adversário tão constante e difícil de derrotar. Do ponto de vista teológico, a presença dos filisteus na terra de Canaã não foi apenas um fenômeno histórico. Era também um desafio espiritual. Enquanto Israel representava o povo da aliança, conduzido por Deus para habitar na terra prometida, os filisteus surgiam como um povo estrangeiro, portador de culturas e práticas religiosas contrárias à fé em Yahvé. Sua origem marítima, sua habilidade em forjar o ferro e sua cultura guerreira colocavam-nos em vantagem diante de um Israel ainda em formação. Não é à toa que o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, nos diz que não se achava ferreiro em Israel, porque os filisteus haviam tomado para si o controle do ferro. A mensagem por trás desse detalhe histórico é clara. Deus permitiu que Israel fosse provado diante de um inimigo tecnologicamente superior, para que aprendesse a depender dele e não da força humana. Assim,
A origem dos filisteus nos revela mais do que dados geográficos ou arqueológicos. Ela abre a cortina de um cenário espiritual em que o povo de Deus é constantemente confrontado por desafios maiores do que pode suportar sozinho. O surgimento desse povo na costa de Canaã foi a preparação para uma longa série de batalhas que revelariam, acima de tudo, que a vitória não pertence à espada, nem ao cavalo, mas ao Senhor dos Exércitos. Se a origem dos filisteus já é um mistério que combina relatos bíblicos, achados arqueológicos, sua cultura e religião, revelam ainda mais sobre como esse povo se firmou em Canaã e porque se tornou um adversário espiritual tão desafiador para Israel. Ao chegarem do mar Egeu, eles não apenas trouxeram consigo técnicas de guerra e cerâmicas de estilo micênico, trouxeram também suas práticas religiosas, cultos e deuses. E é nesse ponto que encontramos um contraste direto com a fé em Yahvé, o Deus de Israel. O deus mais conhecido do panteão filisteu era Dagon, mencionado em várias passagens bíblicas. No primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículos 2 a 4, lemos que, após capturarem a Arca da Aliança, os filisteus a colocaram no templo de Dagon, em Asdod. No entanto, o ídolo caiu diante da arca, e no dia seguinte foi encontrado prostrado no chão, com a cabeça e as mãos cortadas. Esse episódio não é apenas uma ironia histórica, é uma mensagem teológica clara de que nenhum deus estrangeiro poderia se manter de pé diante da presença do Deus de Israel. Além de Dagon, os filisteus também reverenciavam divindades ligadas à fertilidade e à guerra, algo comum nas religiões do Oriente Próximo Antigo. Seus templos eram centros não só de culto, mas também de poder político e social. O livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 27, descreve que, no templo de Dagon em Gaza, cerca de 3.000 homens e mulheres estavam reunidos para assistir à humilhação de Sansão. Esse detalhe mostra a grandiosidade desses templos, a importância da religião como espetáculo público e demonstração de poder. A cultura filisteia, no entanto, não se restringia ao aspecto religioso. Seus conhecimentos em metalurgia os colocavam em vantagem sobre os israelitas. Como já citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, não havia ferreiros em Israel, pois os filisteus mantinham controle sobre a produção de ferro, obrigando os israelitas até a pagar para afiar suas ferramentas agrícolas. Essa supremacia tecnológica não era apenas militar, mas também cultural e econômica, garantindo-lhes domínio estratégico sobre os vizinhos. A arte e a cerâmica filisteias também refletem suas raízes estrangeiras. Escavações arqueológicas revelaram jarros, vasos e utensílios com desenhos que remetem diretamente à tradição micênica. Isso mostra que, mesmo estabelecidos em Canaã, os filisteus mantiveram suas influências externas, mesclando-as com práticas locais. O resultado foi uma cultura híbrida, que contrastava intensamente com a simplicidade pastoral e agrícola dos israelitas. Do ponto de vista teológico, a cultura e a religião dos filisteus simbolizam a tentação constante do povo de Deus de se misturar com práticas idólatras. O Senhor havia advertido Israel em diversas ocasiões para não seguir os costumes das nações vizinhas. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 31 e 32, o Senhor ordena que seu povo não adore a Deus da maneira como os povos pagãos adoravam os seus deuses, pois tais práticas eram abomináveis. O contraste entre o templo de Dagon e a Arca da Aliança é a representação máxima desse conflito. Dois sistemas religiosos, duas visões de mundo, dois reinos que jamais poderiam coexistir. Assim, a cultura e a religião filisteias não eram apenas diferentes, eram opositoras diretas da fé em Yahvé. Sua organização social, seus templos grandiosos e sua tecnologia de ponta demonstravam força diante dos olhos humanos, mas cada episódio bíblico nos recorda que, diante do Deus vivo, esses elementos não passavam de fraquezas. E foi exatamente nessa tensão que se desenrolaram alguns dos episódios mais marcantes da história bíblica, preparando o cenário para as batalhas que seguiriam entre os filisteus e o povo de Deus. Ao chegarmos ao período dos Juízes, encontramos os filisteus já firmemente estabelecidos na região costeira de Canaã, organizados em suas 5 grandes cidades-estado. Nesse contexto, eles se tornaram uma ameaça constante para Israel, que ainda lutava para se consolidar como nação após a entrada na Terra Prometida. O livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 1, relata que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse detalhe é fundamental,
O domínio filisteu sobre Israel não foi apenas fruto de sua força militar, mas também consequência da desobediência do povo de Deus. É nesse cenário que surge uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, Sansão. Escolhido desde o ventre de sua mãe para ser nazireu, Sansão foi levantado por Deus como juiz para começar a libertar Israel da opressão filisteia. Sua história, narrada do livro dos Juízes, capítulo 3 ao capítulo 16, mostra o contraste entre o poder sobrenatural concedido por Deus e a fragilidade humana diante da tentação. Dotado de uma força sobre-humana, Sansão derrotou leões, venceu batalhas sozinho e derrubou exércitos inteiros de filisteus. No entanto, também foi seduzido pela cultura inimiga, principalmente através de Dalila, cuja traição levou à sua captura e cegueira. Os filisteus, ao dominarem Israel, não apenas impuseram sua força, mas também buscaram humilhar o povo escolhido. O episódio final da vida de Sansão é simbólico. No livro dos Juízes, capítulo 16, versículos 27 a 30, lemos que, levado ao templo de Dagom em Gaza, Sansão foi exposto como espetáculo diante de 3.000 filisteus. Contudo, naquele momento de humilhação, ele clamou ao Senhor pela última vez, pedindo força. Deus ouviu sua oração, e com um ato final de sacrifício, Sansão derrubou as colunas do templo, matando a si mesmo e a multidão de filisteus reunida. Esse episódio não apenas marcou o início do enfraquecimento da dominação filisteia, mas também mostrou que a vitória não dependia do homem, mas do poder do Deus de Israel. Durante o período dos Juízes, os filisteus representavam muito mais do que inimigos militares. Eles eram a encarnação das consequências da infidelidade de Israel. Sempre que o povo se afastava do Senhor, os filisteus ganhavam força. Quando clamavam a Deus, ele levantava juízes para iniciar a libertação. Assim, a história desse período revela uma verdade espiritual profunda. Os inimigos externos só prosperavam porque havia falhas internas no relacionamento do povo com Deus. Teologicamente, essa narrativa aponta para a necessidade de fidelidade à aliança. Os filisteus eram fortes, bem organizados e armados com a tecnologia do ferro, mas sua força só prevalecia quando Israel se afastava do Senhor. O ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação se repete diversas vezes no livro dos Juízes, e os filisteus aparecem como instrumento de disciplina, permitindo que o povo percebesse sua total dependência de Deus. Assim, no tempo dos Juízes, os filisteus não eram apenas um povo estrangeiro que ameaçava Israel. Eles eram um lembrete constante de que sem a presença e a força do Senhor, o povo escolhido não tinha como sobreviver. E, ainda que Sansão não tenha completado a libertação de Israel, sua história preparou o caminho para que, no futuro, surgissem novos líderes e reis que enfrentariam de forma ainda mais decisiva a ameaça filisteia. Entre todos os encontros entre Israel e os filisteus, nenhum é tão marcante quanto o episódio da batalha entre o jovem pastor Davi e o gigante Golias. Este relato, encontrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, tornou-se um dos símbolos mais poderosos da fé que vence o impossível. Não se trata apenas de um confronto militar, mas de uma lição espiritual que transcende gerações. O texto bíblico descreve que os exércitos de Israel e dos filisteus estavam acampados em lados opostos do Vale de Elá. Durante 40 dias, Golias, o guerreiro de Gate, desafiava o povo de Deus com palavras de afronta, pedindo um homem que viesse lutar contra ele em combate singular. A Bíblia o descreve como um homem de quase 3 metros de altura, armado com couraça de bronze e uma lança cuja ponta pesava cerca de 7 quilos. Diante de tamanha imponência, o exército de Israel tremia de medo, inclusive o rei Saul. A cena era clara. Militarmente, não havia chance de vitória. É nesse contexto que surge Davi, um jovem pastor enviado apenas para levar provisões a seus irmãos no acampamento. Ao ouvir as afrontas do filisteu, Davi não enxerga um inimigo invencível, mas um incircunciso que ousava desafiar os exércitos do Deus vivo. Sua confiança não estava em armas ou em sua própria força, mas no Senhor. Quando Saul tentou vesti-lo com sua armadura, Davi recusou, dizendo que não podia andar com aquilo, pois nunca havia experimentado. Armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas do ribeiro e a certeza da presença de Deus, Davi enfrentou o gigante. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, Davi declara: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Essas palavras resumem a essência do conflito. Não era Israel contra os filisteus, mas o Deus vivo contra a arrogância de um homem que confiava apenas em sua força. A vitória foi rápida e inesperada. A pedra lançada pela funda de Davi atingiu a testa de Golias, derrubando-o. Com a própria espada do gigante, Davi cortou-lhe a cabeça, mostrando a todos que o poder não estava na arma, mas em Deus. Esse ato não apenas levantou a moral de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como líder reconhecido pelo povo. Teologicamente, o confronto entre Davi e Golias é um marco daquilo que chamamos de tipologia bíblica, eventos que apontam para verdades maiores. Golias simboliza todos os obstáculos que parecem intransponíveis diante do ser humano. Davi representa a fé que não se apoia em recursos humanos, mas na confiança plena no Senhor. A batalha não foi vencida pela força, mas pela fé, lembrando-nos as palavras do Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse episódio também reforça a ideia de que Deus escolhe instrumentos improváveis para realizar seus propósitos. Assim como Sansão havia sido levantado para derrotar os filisteus em seu tempo, agora um jovem pastor, sem experiência militar, foi usado para humilhar o mais poderoso guerreiro do inimigo. Isso nos mostra que a glória pertence exclusivamente ao Senhor, que confunde os fortes usando os fracos e envergonha os sábios através da simplicidade. Portanto, a batalha entre Davi e Golias não é apenas um relato histórico, mas uma mensagem eterna. Para Israel, representou um divisor de águas no conflito contra os filisteus. Para nós, é um lembrete de que cada gigante que se levanta contra a nossa fé pode ser derrotado quando confiamos plenamente no Senhor dos Exércitos. Depois de séculos de confrontos, o poder filisteu começou a declinar, e a Bíblia nos mostra como esse processo aconteceu, revelando que, embora fortes em armas e organização, os filisteus não podiam resistir ao cumprimento do plano de Deus. Desde os tempos dos juízes até a ascensão da monarquia em Israel, eles foram a principal ameaça à estabilidade do povo de Deus. Contudo, a narrativa bíblica demonstra que sua força era limitada e que, diante do Senhor, todo o poder humano é passageiro. O segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, relata que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e tomou das mãos deles o controle da principal cidade. Essa passagem resume a mudança de cenário. Aquele jovem pastor que havia derrotado Golias agora era rei e conduzia Israel à vitória contra o inimigo histórico. O domínio de Davi foi tão marcante que, durante seu reinado, os filisteus deixaram de representar uma ameaça existencial para Israel. A liderança militar, aliada à direção de Deus, transformou Israel de uma nação vulnerável em um reino consolidado. Mais tarde, durante o reinado de Ezequias, os filisteus voltam a ser mencionados como alvo das campanhas de restauração e fortalecimento de Judá. O segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 8, declara que Ezequias feriu os filisteus até Gaza e até os limites da sua fronteira, desde a Torre dos Atalaias até a cidade fortificada. Esse detalhe mostra que, mesmo séculos após Davi, os filisteus ainda existiam como nação, mas já enfraquecidos e contidos. O enfraquecimento filisteu também foi resultado da expansão dos grandes impérios da região. Assírios e babilônios passaram a dominar o cenário político do Oriente Médio, incorporando os territórios filisteus às suas campanhas militares. Aquelas 5 cidades que outrora formavam a poderosa Pentápolis foram gradualmente absorvidas por potências maiores, e os filisteus desapareceram como povo distinto da história. O que restou foram ruínas arqueológicas e registros bíblicos que preservaram a memória de sua existência. Do ponto de vista teológico, a queda do poder filisteu revela um princípio espiritual imutável. Nenhum império ou nação que se levanta contra o propósito de Deus permanece de pé para sempre. O Senhor pode permitir que inimigos surjam para provar e disciplinar seu povo, mas, no tempo certo, Ele mesmo estabelece o limite de sua atuação. Assim como o Egito não conseguiu manter Israel como escravo e como Babilônia não conseguiu apagar a identidade do povo de Deus, também os filisteus, por mais fortes que tenham sido, não puderam impedir a continuidade da aliança do Senhor com Israel. A trajetória dos filisteus, desde sua chegada à costa de Canaã até seu desaparecimento da história, mostra o contraste entre a força humana e o plano divino. Eles se levantaram com armas de ferro,
templos grandiosos e guerreiros poderosos, mas tudo isso se mostrou frágil diante da mão de Deus. Essa é a mensagem central. O poder dos homens é passageiro, mas a fidelidade do Senhor é eterna. Ao chegarmos ao fim desta jornada, não podemos olhar para a história dos filisteus apenas como um relato distante de povos antigos que lutaram por territórios no Oriente Médio. As Escrituras Sagradas preservaram esses episódios porque eles contêm lições espirituais eternas. Os filisteus foram, sem dúvida, um povo forte, organizado e estrategicamente posicionado. No entanto, em cada confronto narrado na Bíblia, eles aparecem como adversários levantados para testar a fé de Israel e expor sua dependência de Deus. O livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 1, nos mostrou que Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos, porque havia se afastado do Senhor. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nos trouxe a imagem de Golias. O gigante parecia invencível, mas se caiu diante da fé de um jovem pastor. O segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, revelou o triunfo de Davi sobre os filisteus, consolidando Israel como reino. E o segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 8, mostrou que, séculos depois, ainda havia filisteus, mas já enfraquecidos, servindo como testemunho de que nenhum poder humano resiste ao agir de Deus. Do ponto de vista espiritual, cada um de nós também enfrenta os seus próprios filisteus. Eles podem não ser guerreiros armados ou gigantes de 3 metros, mas podem assumir a forma de desafios pessoais, tentações, vícios, doenças, crises familiares ou até perseguições à fé cristã. São gigantes que se levantam diariamente para nos intimidar e nos fazer duvidar das promessas de Deus. Assim como Israel se sentiu pequeno diante dos carros de guerra e das armas de ferro, muitas vezes nós também nos sentimos incapazes diante dos problemas que nos cercam. A grande lição é que a vitória não vem da força humana, mas da confiança no Senhor. Foi assim com Sansão, quando clamou pela última vez no templo de Dagom e derrubou os inimigos. Juízes capítulo 16, versículos 27 a 30. Foi assim com Davi, que declarou diante de Golias: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou-te em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. E é assim conosco, quando reconhecemos que a batalha não é nossa, mas do Senhor. Teologicamente, os filisteus representam os obstáculos que tentam nos afastar da fé. Eles são a lembrança de que sempre haverá forças contrárias tentando roubar a esperança do povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles são o palco em que o poder de Deus se manifesta. Cada vitória de Israel sobre os filisteus aponta para a fidelidade do Senhor em cumprir suas promessas. Ao encerrarmos este documentário, a pergunta que fica é: quais são os seus filisteus? Quais gigantes têm se levantado contra sua vida e tentado paralisar sua caminhada de fé? Assim como Israel, somos chamados a enfrentar nossos inimigos espirituais não com espadas ou lanças, mas com a confiança plena em Jesus Cristo, que já nos deu a vitória na cruz. Portanto, que a história dos filisteus nos inspire a não temer os desafios que surgem diante de nós. Pois, assim como o Senhor esteve com Israel em cada batalha, Ele também está conosco hoje. E, diante da fé, todo gigante cai. Chegamos ao final dessa jornada pela história dos filisteus, um povo que marcou profundamente as páginas do Antigo Testamento e que se tornou símbolo de desafios aparentemente intransponíveis. Vimos sua origem entre os chamados povos do mar, sua cultura marcada pela idolatria e pelo domínio do ferro, seus confrontos com juízes como Sansão, a batalha memorável entre Davi e Golias e, por fim, o declínio de seu poder diante da mão do Senhor. Cada capítulo nos mostrou que, por mais fortes que os filisteus parecessem, o poder de Deus sempre se revelou maior. E hoje, a mensagem continua viva. Cada um de nós também enfrenta seus próprios gigantes, os seus filisteus pessoais, mas a vitória vem quando confiamos plenamente no Senhor dos Exércitos. Como está escrito no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Agora eu quero ouvir você. Quais têm sido os gigantes que desafiam a sua fé? Deixe nos comentários o que mais falou ao seu coração nesta reflexão. Sua participação enriquece ainda mais nossa comunidade de estudo bíblico. Se este conteúdo edificou sua vida,
Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos documentários bíblicos. Ative o sininho para receber as notificações e continuar essa caminhada conosco. Que o Senhor fortaleça sua fé e te dê vitória sobre todos os filisteus que se levantarem contra você. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.